Olá, gente. Graça e paz, boa noite a todos aí. Começando mais uma live. Hoje teremos assuntos muito interessantes. Iremos hoje estudar a respeito de um livro pequeno da Antiga Aliança. Mas antes disso, meus irmãos, eu quero agradecer a todos que têm entrado na live, a todos que têm participado. Eu tenho certeza que Deus tem falado com vocês através da minha vida, mas sempre falando, queridos, que sou apenas um instrumento, um canal de Deus para transmitir algo da parte dele e aquilo que for tiver ao meu alcance, com certeza eu irei transmitir para os irmãos, tá? Que Deus abençoe a todos nesta essa quarta-feira maravilhosa, né? Uma quarta de feriado. Nós teremos aí ainda um restante aí descansar para tirar um lazer. Eu desde já tranquilizar o coração dos irmãos, entendendo que Deus está no controle de todas tudo o que acontece, nada passa sem que ele não veja, né? Tudo ele vê, tudo ele pode. Então isso nos traz uma tranquilidade, um refrigério grandioso de entender que o nosso Deus ele não dorme, ele não titubia, muito pelo contrário, ele é um Deus de graça, um Deus de paz e um Deus de restauração. Que eu não sei por que o nome dos irmãos não está. Ah, começou. Minha esposa já entrou aí para participar. Quero agradecer a pastora Lourdes. Boa noite, pastora. Que Deus continue falando ao teu coração. O nosso irmão Jurandir Pedro está também nos acompanhando na live. Eu tenho certeza que Deus falará ao nosso coração. Eu quero tranquilizar os irmãos, trazer um pequeno refrigério. Eu tive no hospital de Ferraz e conversei com uma pessoa que trabalha dentro do hospital, que tem acesso às salas, tem acesso a. E ela confessou, nós estávamos trocando uma ideia e eu perguntei para ela, falei, está a situação aí do pessoal que tem chegado com suspeita de Covid, com coronavírus. Ela falou, Alexandre, a mídia está colocando fake news. Aqui mesmo no Hospital de Ferraz tem muitos leitos que nem foram utilizados. Então, queridos, aquilo que para nós, os noticiários, para trazer preocupação, que os leitos dos hospitais estão chegando a quase 100%, eu acabei de crer que não é verdade isso aí, porque Ferraz é um lugar grande, com a quantidade de pessoas considerável, e a pessoa que trabalha dentro do hospital, ontem eu estive lá no hospital, ela falou para mim que não tem tantas pessoas internadas e as pessoas que chegaram a óbito foram 4 pessoas e a maioria delas foi por negligência. Tranquilo, porque o que me assusta, irmãos, ainda não entrei na palavra, né? O que me assusta é que as mídias geralmente só passa notícia a quantidade de pessoas que chegaram a óbito, mas pouco se fala das pessoas que já foram curadas, né? Das pessoas que foram curadas, das pessoas que já estão na sua casa. Então, irmãos, tome cuidado com aquilo que você está ouvindo, tá? Para que você não fique com medo, desesperado. Essa notícia que eu recebi foi de alguém que trabalha dentro do Hospital de Ferraz.
falou que o número de contaminado no hospital é pouquíssimo e que poucas pessoas faleceram do Covid em Ferraz, no Hospital Central de Ferraz, que é o São Marcos, tá bom? Agora vamos lá para o que interessa, não que isso deixe de ser interessante, né? Hoje eu quero falar desse Deus que é o nosso refúgio e quero usar o livro de Miqueias, capítulo 7. Capítulo 7. Eu quero ler, meus irmãos, apenas o versículo 7 e o versículo 6. O 6 e o 7. Eu troquei, né? Fiz um trocadilho. O 6 e o 7. E diante desses dois versículos de Miqueias, capítulo 7, é que nós iremos aí expor nessa noite, essa live, eu tenho certeza, que Deus falará ao teu coração, em nome de Jesus. Tá bom? Vamos lá. O tema hoje é o Deus que é o nosso refúgio. O Deus que é o nosso refúgio, aonde nós podemos nos refugiar. Eu quero falar um pouco da ação desse Deus, de como que ele trabalha naqueles que realmente crê no seu poder, na sua glória e na sua misericórdia. Queridos, a palavra Miqueias quer dizer quem é como Deus? Há uma interrogação no significado da palavra do profeta. Miqueias quer dizer quem é como Deus? Essa pergunta ela é retórica, né? E nós iremos hoje trabalhar com esses dois versículos e também usando o contexto para que nós venhamos tirar algumas dúvidas que até eu mesmo, em muitos anos da minha vida, eu tinha essa dúvida referente ao versículo 6 do capítulo 7 do profeta Miqueias. Mas vamos lá. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Fechando o versículo 7. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Três coisas ele destaca aqui no versículo 7. Olha que interessante. Eu, porém, olharei para o Senhor. Primeiro, ele fala que olhará para Deus. Segundo, esperarei no Deus da minha salvação. Salvação aqui não é a questão da salvação eterna, mas é salvação de um problema, de uma situação. Depois no decorrer da nossa conversa, da nossa prosa, eu vou explicar o porquê. E no final ele fala, e o meu Deus me ouvirá. Agora vamos lá para o contexto. O que estava acontecendo? Miqueias, ele surge na época de Israel, que todos três se corromperam. Na época do rei Jotão, na época do rei Acás, esposo de Jezabel, e na época do rei Ezequias. Esses três reis, eles se corromperam. Eles fizeram aquilo que era mal perante o Senhor. E o profeta Miqueias, ele aparece nesse cenário. E qual que era o cenário? O judiciário e estavam corrompidos. As leis que julgavam o povo e as leis que
que dava o aval para que acontecesse as decisões estavam corrompidos. Por que estavam corrompidos? Porque o executivo, que era o rei, a maior autoridade, eles que davam as cartas. Lembrando que se passaram 19 reis em Jerusalém, os reis de Israel em Samaria, todos eles se corromperam. Qual que era o tipo de corrupção, de pecado, que trazia a ira de Deus sobre Israel? Geralmente, no livro que Moisés escreveu no Pentateuco, em Número, em Deuteronômio, tinha um juízo, um julgamento perante Israel e um mandamento que eles não deveriam se misturar com mulheres estranhas, casar com outros povos e nem dar suas filhas em casamento. Outra coisa que não poderia acontecer, que eles não usassem as mesmas práticas do povo pagão, que era adoração a deuses, adoração a imagens de culto no lar, adoração a imagens que eles mesmos faziam. Então esse tipo de pecado despertava a ira de Deus, e eles sabiam muito disso. E a idolatria tinha tomado conta do povo de Israel, principalmente na época de Miqueias, o profeta Miqueias. E Miqueias é um profeta que ele se destaca antes do exílio babilônico. O povo ainda não tinha sido punido por Deus e não tinha sido levado ao cativeiro da Babilônia. E Miqueias, ele aparece nesse cenário aonde a justiça dita, aonde os reis eram idólatras e levava o povo ao pecado, e não só isso, levando o povo ao pecado, levava o povo à imoralidade e à escravidão. Querido, quando nós olhamos para o cenário de hoje, o que mudou? Se você tivesse em quem se espelhar, teria condições de hoje você se espelhar nas nossas leis? Porque quando você olha para o executivo, quando nós olhamos para o judiciário, está também corrompido. Quando nós olhamos para todo o sistema religioso, eu não estou falando do cristianismo, eu estou falando do sistema religioso, também está corrompido. E daí nós começamos a observar que se nós não colocar o nosso coração em Deus, a nossa fé ela fracassa. A nossa fé ela começa a não ter mais motivação nenhuma. Porque esse cenário que acontece na época de Miqueias não é diferente dos dias atuais. Mas vamos lá entender o que aconteceu para que Miqueias recorresse a Deus com urgência. Quando nós observamos o versículo 3 do capítulo 7, olha que interessante. As suas mãos estão sobre o mal, e isso o profeta está falando de Israel, do povo de Israel, das autoridades. E o fazem diligentemente. Eles sabiam aquilo que estava fazendo. Quando você faz algo de errado e não tem noção do que você está fazendo, o seu pecado diante de Deus passa a ser ignorância. Mas quando você faz aquilo sabendo, você não peca só contra Deus. Você peca também contra as pessoas que confiaram em você. Mas vamos lá. O príncipe, que era o judiciário, o executivo, o príncipe exige condenação
O juiz, que é o judiciário, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, olha a situação. E assim todos eles, juntamente, urdem a trama, organizam a trama. Então, queridos, a raça humana, as pessoas, não é que a lei é ruim, a lei é boa, a lei ela foi feita para ser executada. Mas o problema todo sempre foi quem está hoje as leis. Isso na antiguidade, isso nos dias de Israel e isso também nos dias atuais, não mudou nada. A monarquia e a política de hoje não mudou quase nada. As pessoas estão usando o poder para tirar proveito. Mas vamos lá, no versículo 4. No versículo 4, o melhor deles, olha a situação, o melhor deles é como um espinheiro, e o mais reto é pior do que uma cerca de espinhos. É chegado o dia anunciado por suas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creais no amigo, nem confieis, isso versículo 5. Não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito. O que estava acontecendo aqui? Aqueles que não se submetiam às leis, eles eram obrigados a se calar. O que as famílias que os que moravam na mesma casa dos pecados de Acás, de Jotão, de Ezequias, eles eram obrigados a se calarem. Porque se eles não se calassem, aqueles que eram da sua própria família denunciavam para que eles fossem executados em praça pública. Tirando aqui uma grande dúvida do nosso coração, quando chega no versículo 6, a situação estava tão difícil, as leis estavam tão corrompidas, que ninguém mais confiava um no outro. Agora, trazendo para os dias de hoje, dá para confiar, queridos? Dá para confiar, por exemplo, quando vai alguém na televisão falando, eu quero justiça, eu quero que o meu filho seja justificado, eu quero que fulano vai preso. Será que essa pessoa que está indo denunciar o crime que aconteceu, que ocorreu, será que essa pessoa ela terá sucesso? Será que o bandido vai ser julgado adequadamente? Será que quando chegar no dia do julgamento, os juízes vão ter peito para não serem vendidos? Porque muitas vezes esses bandidos fazem parte de um sistema, além de ser maligno e corrompido, um sistema que rola muita grana, muito dinheiro. Era assim que estava a situação de Israel. E pior de tudo é que os que hoje representa a comunidade dos pastores, a maioria dos sacerdotes na época, eles presenciavam tudo aquilo, querido. Tudo aquilo que acontecia, a igreja estava envolvida. Então hoje as decepções são maiores porque nem na igreja hoje as pessoas não estão querendo nem participar mais de cultos, as pessoas não confiam mais em pastores, as pessoas não confiam mais em líderes espirituais.
quando um pastor chegava numa loja para abrir um crediário, ele era sentado num lugar de destaque, já trazia um cafezinho. Hoje, quando você fala que é um pastor, as portas se fecham. Porque os próprios homens de Deus hoje não têm as suas palavras, não têm a palavra segura naquilo que falam. Aquilo que eles falam em pé não sustenta nem sentados. Então hoje é difícil, infelizmente, é difícil confiar no sistema, é difícil confiar na religião, é difícil confiar nas pessoas. Mas eu quero que você entenda que quando chega no versículo 6, que o profeta cita o seguinte, né? Ele fala assim: porque o filho despreza o pai, e a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Não é no contexto de hoje, queridos. É por causa daquilo que estava acontecendo no momento. É porque muitos que moravam na mesma casa não podiam junto, porque uns defendiam a corrupção do reinado e outros não defendiam. Outros eram contra o pecado. Outros denunciavam o pecado. Aqui não está falando que os inimigos são que os inimigos são os seus familiares. Porque senão, queridos, aonde nós iríamos parar? Se nós não confiar no nosso cônjuge, se nós não confiarmos nos nossos filhos, não confiar nas pessoas que moram dentro da nossa própria casa, para onde iremos? É por isso que temos que entender o contexto. O contexto está se referindo àquela situação. Não se encaixa nos dias atuais. Inclusive, eu confio sim na minha família. Eu confio, gosto da minha sogra, e não é que eu gosto quando ela está distante, não. Que tem muitos que gostam da sogra quando ela está bem distante. Eu não, eu gosto da minha sogra. Graças a Deus eu confio na minha esposa, confio nos meus filhos. Pegar esse texto e trazer para os dias atuais, você vai começar a brigar com seus familiares, pensando que você tem um monte de inimigo dentro da sua casa, por não entender o contexto. O contexto estava falando daquele momento. O profeta estava falando da situação de Israel. Nossa família, dentro da minha casa, é um lugar de paz. Dentro da minha casa, já que a minha casa é um pedacinho do céu, dentro da minha casa eu tenho que ter segurança. Então é isso que o contexto está falando. É isso que o profeta estava se referindo, não é a nossa vida em particular, com os nossos familiares. A sua família é uma bênção, a minha família é uma bênção. Mari, que Deus abençoe a paz, querida. E finalizando, queridos, finalizando no versículo 7, aí ele recorre ao Senhor. Ele recorre a Deus com três coisas importantes. Com você, que essa lição ela venha servir para nós. Olha que coisa interessante. Dentro do cenário que ele estava vendo, que ele estava contemplando, ele recorre a Deus da seguinte forma: eu, porém, isso é uma decisão dele. Eu, porém, olharei para o Senhor. Quando nós olhamos para o Senhor, a nossa fé, ela é triplicada. A nossa esperança, ela cresce. As nossas atitudes são diferentes. Nós temos motivações, nós temos alegria, nós temos desejos. Mas quando nós olhamos para a situação do mundo, quando nós olhamos para as pessoas, nós tendemos a cair, a fracassar, a fraquejar. Aí ele fala uma outra coisa interessante: não só ele olharia para Deus, mas ele toma a segunda decisão. E a segunda decisão ele fala que ele iria esperar no Senhor. Eu quero nessa noite, queridos, te dar um conselho. Espera em Deus.
Vamos esperar no Senhor. Todas essas mazelas que estão acontecendo no mundo inteiro, Deus, ele tem algo de bom. Deus, ele está mostrando algo para a sua igreja, algo para nós. Vamos realmente esperar em Deus, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Ele nos salvará desta praga. Ele nos salvará dos momentos turbulentos. Ele nos salvará de tudo aquilo que não provém dele. Confia no Senhor, porque essa é a segunda lição que o profeta nos ensina. E a última lição, a terceira e última lição, ele fala: esperarei no salvação. E por último, o meu Deus me ouvirá. Quando você dobrar o seu joelho com fé e colocar toda a tua família, toda a tua casa, os teus negócios, os teus sonhos diante do Senhor e empenhar o teu coração nele, ele responderá a tua oração, o teu clamor e a tua súplica. Meus amados, que Deus abençoe a vida de vocês. Que essa lição do profeta Miqueias, em nome de Jesus. Eu quero só deixar um recado para os irmãos que eu esqueci. A nossa irmã Laurita é realmente com o Covid, mas ela está bem, meus irmãos. Ela está que tem que ser dias, né, na quarentena, ela vai ficar guardada, mas ela está bem, a família dela está bem e nós continuaremos orando por ela. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tenham uma quarta-feira abençoada em nome de Jesus. Até a próxima.